Vamos à palavra então. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. O tema da minha mensagem hoje é um tema muito especial. É um tema que é o alvo da nossa vida, né? O tema da minha mensagem hoje é o caminho para uma vida feliz e bem-sucedida. Esse é o que todos nós almejamos, né? Chegar nessa vida feliz e bem-sucedida, né? Quantos querem ser bem-sucedidos aqui? Que bom, glória a Deus. Então, para isso, nós vamos meditar o Salmo de número 1. O primeiro Salmo da Bíblia. Nós vamos meditar nesse Salmo hoje e compartilhar alguns princípios e valores especiais da palavra. Quero agradecer a todos que estão conosco através da live, né? Tá com a gente aí online. Fica aí, tá? Tem uma palavra poderosa. Hoje a irmã Luzia, lá com o seu Jair, né, Medeiros. Todas as pessoas que estão nessa fase de risco, que não estão vindo, mas que estão com a gente aqui na live. Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Eu tô sem retorno da live aqui, tá? Para agradecer todos que estão online, mas eu quero deixar aqui um beijo no coração de todos. É o Salmo de número 1. Ontem nós tivemos um culto aqui muito especial, onde Deus usou grandemente a vida do Adilson, trouxe uma palavra poderosa. A Rafa e a Grazi que estavam fazendo louvor ontem, foi maravilhoso. Foi tudo assim, Deus falou mesmo ao coração da gente, foi muito especial. Eu creio que hoje não está sendo diferente, está gostoso, não está? Gostoso aqui, uma presença de Deus desde o início, um louvor maravilhoso, e essa palavra vai de encontro ao seu coração. Então, o Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto apresenta ao homem, ao ser humano, o caminho do justo, sendo um caminho seguro, onde o Senhor conhece o caminho do ímpio, que no caminho o ímpio perece. Enquanto muitas pessoas procuram felicidade nos prazeres da vida, na riqueza, nos relacionamentos, enfim, em tantos lugares do mundo se buscam prazer, né? O prazer, a felicidade tão esperada. Essa palavra vem trazendo algo diferente e surpreendente. Ela fala que existe dois caminhos: o caminho do ímpio e o caminho do justo. E ela vem trazendo o seguinte: olha, o caminho do justo é melhor do que o caminho do ímpio. Por quê? Porque no final, a Bíblia diz que o ímpio não prevalecerá, ele vai perecer, mas o justo vai estar eternamente com o Senhor. Então são dois caminhos diferentes. Então, o que devemos evitar, né? Por que nós devemos evitar o caminho dos ímpios? Você pode fazer essa pergunta para quem está perto de você, falar assim: por que eu devo evitar o caminho do ímpio? Por que o texto diz, né? O versículo 1: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, por que nós temos que evitar o caminho do ímpio? Por que nós temos que esse primeiro versículo, ele fala bem-aventurado
feliz, bem-sucedido, é aquele que evita essas coisas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Amém ou não? Muito bem. A pergunta que nós devemos fazer é essa: como evitar o caminho do ímpio? E essa pergunta era feita para o próprio texto. Pergunta para o próprio Salmo: como eu posso evitar o caminho do ímpio? E quando nós perguntamos para o texto bíblico, ele nos traz uma resposta. Veja bem, por que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores? Por que essas três advertências negativas? Por quê? Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque às vezes você lê tantas coisas na Bíblia favoráveis. De repente você encontra um texto que diz para você que você tem que evitar essas três posturas na sua vida. Porque bem-aventurado é o que evita, é o que não se detém. Olha só, é o que não segue o conselho, é o que não se detém, é o que não se assenta. Então são três coisas bem distintas. Está escrito assim: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Essa é uma advertência bíblica. Quem anda com o sábio será sábio. A tendência é que você vai imitar o comportamento daquela pessoa por ela ser sábia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo diz assim: olha, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. É uma expressão bíblica. Paulo fala assim: não se iluda, não pense que vai ser diferente. As más conversações corrompem os bons costumes. Então a Bíblia nos mostra que a companhia de pessoas erradas influenciam diretamente no nosso comportamento. E quando nós temos um comportamento influenciado de forma negativa, os resultados também serão negativos. Não é impossível que você tenha um comportamento errado e esse comportamento te traga benefícios corretos. A Bíblia também diz em Provérbios 22, versículo 24 e 25: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Se você anda com uma pessoa marrenta, que ela gosta de brigar, não vai demorar, você vai se ver no meio de um bafão, ou tentando apartar uma briga, ou brigando com aquela pessoa. A Bíblia fala claramente. Então por isso que quando o Salmo diz que nós temos que evitar o conselho do ímpio, que nós temos que evitar a companhia do ímpio, que nós temos que evitar assentar-se na mesa daqueles que escarnecem de Deus, ela está dizendo que essas pessoas terão uma influência muito forte na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja bem, se você perguntar: pastor, quem são os escarnecedores? Às vezes a pessoa pensa que escarnecedor é qualquer pessoa que não vai na igreja com ele, que não pode nem sentar. Mas veja bem, a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, o versículo 3 diz assim: ó, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. E sabe do que eles estão zombando? Eles estão perguntando: Jesus vai voltar? Quando é que ele vai voltar? Se você estudar 2 Pedro 3, você vai ver que as pessoas não acreditam que Jesus volta e elas começam a zombar daqueles que têm a fé. Por exemplo, se um escarnecedor ouve o que ela disse aqui no início, vai zombar dela. Vai zombar porque ela disse que Jesus voltaria.
E tem muitas pessoas que não estão esperando a volta de Jesus, e elas não estão zombando com as palavras, mas estão zombando com as suas atitudes, porque ela anda com pessoas que zombam com o coração, e elas estão copiando as atitudes daquelas tais pessoas. Por isso o texto diz que a pessoa, para ela ser bem-aventurada, para ela ser feliz, ela precisa evitar esses 3 aspectos. Agora eu te pergunto, por que nós precisamos de conselhos? A Bíblia diz, não ande segundo o conselho do ímpio. O que eu devo fazer? Viver sem conselho algum? Não importa o que os outros pensam de mim? O importante é o que eu sei da minha vida? Eu sei o que é melhor para mim? Será que a vida funciona assim? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 22, que planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Os seus projetos, os seus planos de vida, eles podem fracassar quando não há quem te aconselhe, quando não há conselheiro na sua vida. Agora, o problema não é a ausência de conselheiro, é de quem eu estou tomando conselho. Porque o que a palavra está dizendo é que eu não devo andar segundo o conselho do ímpio, dessa pessoa que zomba, dessa pessoa que escarnece, dessa pessoa que vive, como diz 2 Pedro 3,3, que ele anda segundo as suas próprias paixões. Aquelas pessoas que dizem assim, ninguém manda no coração, eu sigo o meu coração. Segue o seu coração, fulano. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o coração é mais enganoso do que todos e desesperadamente corrupto. Se você andar pelas emoções do seu coração, você vai encontrar sérios problemas durante a vida. E quando a gente está apaixonado, tudo o que nós precisamos é de um bom conselheiro com os pés no chão. Alguém que de verdade vai nos dar conselho, que vai mudar a nossa vida. Porque a pessoa apaixonada, ela está cega. Ela só vê a lindeza do seu príncipe ou da sua princesa. O camarada pode ser feio que nem um sapo na beira da represa. Ai, meu Deus, como ele é lindo. Pastor não sabe como ele é lindo. Assim, não vai ouvir conselho facilmente. Então por que nós precisamos de conselho? Porque os conselheiros nos ajudam para que os nossos planos futuros sejam bem-sucedidos. Amém ou não? Muito bem. Quem são os nossos conselheiros ao longo da vida? Quem são as pessoas que são os nossos conselheiros? De repente nós podemos dizer assim, o meu conselheiro é alguém que eu admiro, que eu gosto, né? Tem pessoas hoje que se aconselham por vídeos, né? Ela anda pelos aconselhamentos daquilo que ela ouve. As pessoas hoje, às vezes, elas se medicam através de vídeo que ela vê na internet. Ela vai e faz um remédio, toma, e elas cuidam da sua saúde através. Então elas evitam a todo custo os relacionamentos pessoais. Então quem são os nossos conselheiros? Olha só, eu vou abrir para ler aqui Provérbio. Eu queria que você abrisse também Provérbio capítulo 20. Provérbio 20, você está em Salmo, depois do Salmo é o Provérbio. Provérbio capítulo 20. Vamos lá. Provérbio capítulo 20. Capítulo 20 de Provérbio. Versículo 23. Aleluia. Não, perdão. É Provérbio capítulo 6, versículo 20 ao 23. Desculpa, eu falei errado. Provérbio capítulo 20, ou capítulo 6, versículo 20 ao 23. Para você que está em casa também, tá? Eu confundi a cabeça de você. É capítulo 6, versículo 20 ao 23. Diz assim: meu filho,
guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Os primeiros conselheiros da nossa vida são os nossos pais. Os nossos pais são os nossos conselheiros. E muitas vezes nós não queremos ouvir o conselho dos pais. Mas a Bíblia diz que nós devemos ouvir, que nós devemos guardar, porque eles têm um propósito. E o propósito desse conselho é falar conosco, nos instruir, nos guiar. No versículo 23 ele fala: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são caminhos de vida. Então aquilo que os nossos pais nos repreendem é para nos encaminhar a uma vida de excelência. Muitos projetos de vidas fracassaram, porque não tiveram o conselho dos pais. Muitos casamentos estão fracassando porque são contrários à vontade do pai. Uns pais são omissos, não têm coragem de encarar os filhos e dizer a verdade. Outros filhos são rebeldes e não ouvem os seus pais. Porque em nome do amor, as pessoas têm deixado de aplicar a palavra de Deus. Mas quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, nós estamos de fato amando, porque a palavra, ela é disciplina, e toda disciplina, ela tem como base o amor. Então veja bem, por exemplo, uma pessoa, qual que é a maneira de Deus guardar o coração? Vamos usar o exemplo da Laís. Como que Deus vai preservar o coração dela, para que ela não se relacione com pessoas erradas, para que ela não sofra, para que ela não tenha uma decepção amorosa, um sofrimento, para que ela não venha sofrer um abuso, né? Um abuso que eu falo assim, que não é ser abusada, mas ser abusada emocionalmente, ser deixada, abandonada. É se ela deixar a mãe dela proteger o coração dela. E para que ela deixe a mãe proteger o coração dela, ela vai ter que ouvir essa palavra. Ela vai ter que aceitar a disciplina. Ela vai ter que ouvir os conselhos da mãe. Porque a forma de Deus proteger o coração dos nossos filhos é através dos pais. Quem mais são os nossos conselheiros ao longo da vida? A Bíblia também nos mostra, não precisa abrir agora, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar conta, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Um conselheiro indispensável na nossa vida são os nossos pastores. Os pastores são guias, pessoas levantadas por Deus para nos guiar. E nós precisamos nos aconselhar com os nossos pastores. Quando Deus levanta um pastor, um casal com pastores, Ele está colocando a esposa como parte desse pastoreio. E se as irmãs da igreja, se as ovelhas, se as mulheres entender o valor que tem você ouvir o conselho da esposa de um pastor, que está à frente de uma obra, disposta a cuidar, a orar, a abençoar, você vai entender o tamanho do valor que isso tem para a sua vida. Porque não é por causa do que ela é, mas é por causa do que ela representa. Os pastores são guias. A gente sempre vai direcionar. Então nunca fuja de conselhos, de orientações espirituais.
Porque muitas pessoas fazem parte de um grupo de membros de uma igreja, mas não são ovelhas daquele pastor. Elas procuram conselhos com outras pessoas, elas tomam decisões baseadas em ideias de outras pessoas, e às vezes até de pessoas que não têm um compromisso com Deus, e que isso é muito pior, porque aí entra na discrepância, né? Entra aí na contramão e na desobediência ao texto que diz que nós temos que não andar por conselho de ímpio. Porque às vezes uma pessoa ferida e machucada, se você for pedir um conselho para ela, ela vai falar para você o conselho baseado nas suas experiências de vida. Uma pessoa, para aconselhar a outra bem, ela precisa estar também bem espiritualmente. Porque às vezes ela vai falar segundo as suas próprias feridas, as suas próprias decepções. E ela não está pronta a ajudar. Mas quando Deus levanta pessoas para serem conselheiros, para ajudar, existem vários irmãos, várias irmãs, que você sente confiança e sabe que aquela pessoa tem uma maturidade espiritual, tem uma vida com Deus, tem uma experiência positiva, que tem conselhos maravilhosos. Mas ela, se ela for uma pessoa madura, ela nunca vai concordar com as coisas erradas. É a gente, quando está errado, a gente não gosta que alguém diz que a gente está errado. Principalmente quando nós já temos consciência do nosso erro. E por isso nós temos dificuldade de procurar ajuda. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos aconselhar, senão nossos projetos fracassam. Por isso que o tema da minha mensagem hoje é o caminho para uma vida feliz e bem-sucedida. Por que devemos buscar conselho dos justos? Olha só, antes de responder essa pergunta, deixa eu fazer outra. O que nos impede de buscar conselho? A palavra fala sobre isso? A palavra fala sobre isso. Provérbio capítulo 13, versículo 10, diz assim: o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselho são sábios. O que nos impede de buscar conselho? Orgulho, razão própria. Nós achamos que sabemos, porque lemos muito, porque ouvimos muito, porque temos muito entendimento, e esquecemos que experiência de vida conta mais do que teoria. Se você hoje sentar com a Eliane para perguntar para ela como é criar um filho até os 12 anos, ela vai te contar para você a experiência que ela teve com o Fabrício até hoje. Mas se você sentar com a Tatiane para fazer essa mesma pergunta, ela vai dizer: você me colocou em maus lençóis, porque eu nunca criei um filho. Eu posso te falar do meu sobrinho, de alguém que eu convivi, mas é impossível, porque ela não viveu essa experiência. Você está entendendo? Como que os conselhos nascem de uma vida de experiência, e o ímpio tem uma vida de experiência de maldade. Então seus conselhos também são cheios de maldade. Mas estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá. Por que devemos buscar conselho do justo? Provérbio 10, versículo 31, está escrito: a boca do justo oferece conselho sábio, mas a língua que engana será cortada. Repete comigo, fala: a boca do justo oferece conselhos sábio. Provérbio 12, 26, o justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os prevaricadores os desencaminham. São dois extremos. O justo dá bom conselho para os seus amigos. Lembra o que a Bíblia falou? Quem anda com tolo será, quem anda com sábio será sábio. Seja amigo do justo. Porque quando você é amigo, sabe qual é o seu melhor amigo? É aquele que fala para você: você tem que parar de pecar. É aquele que fala para você: vamos orar junto, vamos para a igreja. É aquele que encaminha você para o caminho certo. Mas o prevaricador, ele vai fazer exatamente o oposto. Ele não vai encaminhar, ele vai desencaminhar você do seu caminho. E a pessoa fala: ah, mas eu vou para a igreja. Ah, para que igreja? Deixa quieto. Vamos ser para onde?
E aí quando você pensa que não, você está vivendo. Seus pais estão falando, filho, faça assim. Mas o prevaricador, o perverso, talvez que convive com você, está dizendo para você fazer o contrário. E você está ouvindo aquele conselho. E a Bíblia está dizendo assim, essa maneira de ouvir conselho vai te levar ao fracasso. Como andar no caminho do justo? Primeiro, o seu prazer deve estar na lei do Senhor. Para andar nesta vereda, precisamos nos submeter completamente a nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos comigo lá no Salmo 26. Salmo 26. Vamos ler o Salmo 26, versículo de número 4 em diante. Olha o que o salmista está dizendo aqui, gente, para Deus. A oração de um justo. A oração de um justo. Salmo de Davi, capítulo 26, versículo 4. Não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, é o lugar onde a tua glória reside. Qual foi o primeiro louvor que nós cantamos aqui hoje? Porque o Espírito Santo é que conduz o altar. Olha que palavra, olha que postura. Essa é a postura. Então quando você se rende, quando você se entrega completamente, você vai viver algo sobrenatural. Amém? O Salmo 119, 35 fala assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Se alguém perguntasse para você aonde está a felicidade, você ia sair desse culto e falar assim: está na vereda dos mandamentos do Senhor. Lá está a felicidade. Porque bem-aventurado é o que anda pelo caminho do justo. E a oração do justo é essa: eu lavo as minhas mãos na inocência. Eu estou decidido. Eu não vou assentar-se com gente falsa. Sabe o que é a pessoa falsa? É aquela pessoa que fala mal da outra pessoa para você. Ela é falsa. Quando ela está na frente, ela abraça, dá beijinho, diz a paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas quando está longe, ela fala mal da pessoa pelas costas. Essa é a pessoa falsa. E o salmista fala assim: eu não suporto gente assim. Eu não me sento com gente assim. Eu não como com gente assim. Eu não perco tempo com pessoas falsas. Ele está dizendo assim: olha, e tem mais, Senhor, eu não me associo com gente hipócrita, eu não tenho aliança com gente fingido, o meu negócio é a verdade. É o salmista. Eu lavo as minhas mãos, Senhor. E ele fala assim: tem mais, eu detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. O que ele está dizendo? Eu odeio o pecado. Eu não tenho nada contra o pecador, mas eu detesto o pecado. O pecado para mim é algo que eu repudio da minha vida, do meu corpo, da minha casa. Eu lavo as minhas mãos na inocência. E aí ele vai dizer: olha, eu ando ao redor do teu altar. Eu amo o Senhor e eu amo a sua habitação. Eu amo a habitação da tua casa, o lugar aonde a tua glória reside. Medite dia e noite. Você lembra o que Deus disse para Josué? Josué 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Lembra do tema da mensagem? Fala comigo: o caminho para uma vida feliz e bem-sucedida.
Deus está dando a receita para Josué. O Salmo 1, versículo 2 está dizendo: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E hoje eu te pergunto, para você responder para você mesmo: aonde está o seu prazer? O que mais te dá prazer? Você tem encontrado prazer na lei do Senhor? E que lei é essa? Será que aqui está falando da lei do Velho Testamento, de todos aqueles rituais? Perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento de todos? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo assim, que esse homem que é feliz, essa mulher que é feliz, ele medita dia e noite em como amar mais o Senhor e como amar mais o seu próximo. A lei do Senhor é o amor. E quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a viver um novo tempo, porque a palavra diz que quando você medita nesta palavra, quando você medita, você pensa em como será a sua vida, as decisões que serão tomadas, você vai pautar nela. E qual será o resultado? O Salmo capítulo 1, versículo 3 diz: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Em tudo o que ele fizer, prosperará. A Bíblia afirma a mesma afirmação em Jeremias 17, versículo 8, diz assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verde, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. E lá no Salmo, e lá em Jeremias, ele está dizendo o seguinte: olha, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor. Ele será como essa árvore. Aonde está a sua esperança? Está no seu potencial? Está na sua capacidade? A Bíblia diz que a nossa esperança deve estar no Senhor. Ele capacita, Ele que trabalha, Ele que restaura, Ele que fortalece. E a comparação é: no meio de uma terra seca, mas aquela árvore está com as suas raízes em direção às águas. A sua folha não murcha. O que é a folhagem? É a aparência. Como você sabe que uma folha está murcha? Uma planta está com sede? Sabe? Como que uma planta está com sede? É quando ela está murcha. Quando você sabe que um jovem, que uma mulher e um homem está com sede, e está desnutrido espiritualmente, é quando a sua aparência, o seu semblante está caído, quando está abatido. Enquanto as pessoas na rua sorriem, mas não é isso que as suas redes sociais dizem. Quando está sozinho, coloca às vezes na rede social a verdadeira situação que o coração daquela pessoa está. O que falta? Falta as raízes junto à fonte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou finalizando. Mas a Bíblia diz que no final, os ímpios não serão assim. Assim como, pastor, com as raízes perto da fonte. Eles serão como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. No juízo de Deus, a sentença é condenação. Nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o caminho para uma vida feliz e bem-sucedida
é o caminho do justo. Salmo 1. Vamos se colocar de pé. Queria pedir para o Ministério do Louvor. Vamos adorar o Senhor um pouquinho aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos orar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho com Deus. Como está a sua vida? Meu irmão, minha irmã que me ouve agora. Como está a sua vida? Na onde está a sua confiança? De quem depende o seu sucesso? Feche os teus olhos. O Senhor agora vai chegar bem pertinho de você e vai dizer para você: o seu sucesso está em mim. O seu lugar seguro está em mim. A sua fonte está em mim. Aonde está a sua confiança? Oh, aleluia! Abre o seu coração agora, meu querido. Oh, aleluia! Abre o seu coração agora mesmo. E comece a falar com Deus. Deus, me perdoa por às vezes confiar em pessoas erradas, e às vezes colocar a minha esperança no ser humano. E muitas vezes, Senhor, desobedecido os meus pais, desobedecido os meus pastores, não ter ouvido conselho, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, eu tenho tentado resolver tudo sozinho. Mas deixa eu falar para você nessa noite: você não está sozinho. Jesus está aqui com você. Jesus vai te abraçar nessa noite. Jesus vai tirar essa angústia que está na sua alma. Deixa a lágrima rolar. Abre o seu coração. Se tornou sequidão, se tornou um deserto. Está falando com ele, igreja? Abre o seu coração, aleluia. Não passa de canções. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Deixa Deus mover sua alma. Deixa Deus mover seu coração. Oh, deixa Deus tocar você. Você não está entendendo. Deus quer te fazer uma árvore frondosa, cheia de folhas, cheia de fruto. Deus quer fazer você prosperar em meio à crise, em meio à dificuldade. Deus quer fazer de você uma jovem feliz, uma jovem alegre, cheia de vida, cheia de paz, cheia de alegria. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Chuva molhar, encharcar essa oh, terra aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, toca pela tua misericórdia e pela tua bondade. Toca a vida desses jovens que estão aqui hoje. Começa a tocar o coração. Lebassou de canda lamanas subneg, remai cantou e canda lais on the flies. Senhor, sopra agora aquele vento do Espírito que quando Ezequiel profetizou, e eu vou profetizar agora, Senhor. A tua palavra diz que as nossas palavras têm poder para dar vida. E eu quero agora usar a palavra os meus lábios para profetizar sobre os jovens que estão aqui e sobre as pessoas que estão na live agora. Que aonde tiver uma casa ouvindo essa mensagem, aleluia, que um vento do Espírito, um vento de vida, um vento alebaçai e candorianda rabadasubnébia, começa a tocar, Espírito Santo, começa a tocar, começa a incendiar o altar aqui.
aqui, começa a tocar as vidas que estão aqui, começa a encher os corações aqui presentes. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, aonde tiver um crente que recebeu o dom de línguas, eu profetizo, seja renovado agora, seja renovado pelo poder do Espírito. Abra a tua boca e dá glória, abra a tua boca e recebe, abra a tua boca e recebe agora o dom do Senhor sobre a tua vida. Aleluia! Você que está com dom, você que tem deixado de exercer o seu dom, receba agora uma renovação de Deus sobre a tua vida, lá na sua casa. Você que parou de orar, você que parou de interceder, você que parou, receba agora um renovo de Deus sobre a tua vida. Renova agora, Senhor, os corações. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer ouvir o som da tua igreja. Deus quer ouvir o som da sua noiva. Deus quer ouvir o som da sua noiva. Aleluia, aleluia. Aramai canjori canta lamanas bine. Lebassou de candarais from the flies. Você tem orado, você tem falado, você tem dito: Deus, eu não aguento mais, Deus, está difícil, Deus, está complicado. E o Senhor está dizendo assim: mesmo que o vento balança, mesmo que o sol aquece, se as tuas raízes estão nele, aleluia, é Ele que dá força para você tirar esse sorriso todo dia, é Ele que dá vida para você. Receba hoje um renovo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja tocado pelo Espírito Santo. Adore a Ele, adore. Fale com Ele. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Fale com Ele. Dobre os joelhos. Se você quiser dobrar o joelho aqui, pode dobrar. Que toma todo esse lugar. Você está sentindo a presença dele? Sinta a glória de Deus. Deixa Deus tirar esse pensamento de morte da sua cabeça. Eu estou profetizando que esse pensamento de morte já está indo embora, que o vento do Espírito está levando a depressão, está levando a tristeza, está levando a angústia, está levando embora. Em nome de Jesus, receba a vida nesta noite. Aleluia. Deixa fluir, Laís. Deixa fluir. Deixa a glória fluir. Deixa Deus fluir neste lugar. Sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é aleluia. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Ei, deixa eu te falar pra você, o papai tá na casa. Deixa eu te abraçar, deixa eu te abraçar, deixa eu te abraçar, deixa ele tomar este lugar, deixa a glória dele envolver sua vida. Tua presença, Que presença é essa? Não adianta fugir, não adianta correr. Ele te chamou, Ele te separou, Ele marcou a sua casa com o sangue dele. Ele te escolheu para fazer a diferença. Dá lugar para Ele. As batidas do seu coração aceleradas. Tudo que o Espírito Santo está fazendo na terra. Ele está procurando uma geração nova. Ele está procurando uma geração, aleluia!
Essa é a geração de adoradores. Essa é a geração de adoradores. Abre a tua boca e vai falando. Aleluia, aleluia. Enche, Senhor, enche o vaso aqui presente. Enche com a tua glória, enche com o teu poder. Toca em cada vida agora, Senhor. Toca, Espírito Santo. Que causa arrepio na alma, a gente sente. Que eu perca dinheiro, eu perca a vida, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Eu quero a tua presença. Eu quero teu abraço. Eu quero teu amor. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer o amor dele? Quem quer o abraço dele? Quem quer a presença dele? Quem quer o som dele? E vamos entregando. Vai entregando. Vai adorando. Vai adorando. Vai dando lugar pra ele. Essa noite. Aleluia. A presença dele. Pai, a tua presença é o bem mais precioso que nós temos. A tua presença, a tua vida em nós. Aleluia. Sabe por que o Senhor está dizendo para mim agora? Sabe, filho, sabe, filha minha, sabe por que é comparado a uma árvore plantada junto às fontes das águas? Sabe por que é comparado a uma árvore plantada junto às fontes das águas? O Senhor está dizendo, é porque a minha vida está nele, ele nele e ele em mim, é juntos, aleluia. Ei, é como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, sozinho você perece, sozinho você não aguenta, mas com a presença dele não há sol, não há tempestade, com a presença dele não há demônio, com a presença dele não há pandemia, com a presença dele só há refrigério.